Saudações, astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita. E hoje eu tô aqui pra fazer um cafezinho com a Madama, então pegue seu cafezinho e se aproxime, porque vamos ter uma prosa interessante. Aconteceu algo ontem e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu perdi o sono nessa madrugada, não consegui dormir pensando em uma coisa que aconteceu e começou a vir na minha cabeça que é uma punição, né? É um castigo eu me calar, eu manter a minha voz calada, minha boca fechada, é eu estar a favor de todos aqueles que estão contra o meu crescimento, né? Então eu resolvi colocar minha boca no mundo sobre algumas situações que eu vi aí o trabalho de colegas tarólogos e que me deixou um pouco apreensiva, né? Ontem eu trabalhei bastante com a Mariazinha, na força de Mariazinha. A Mariazinha, ela é maravilhosa para fazer limpeza espiritual. Quando a coisa tá muito densa, né? Quando o buraco tá muito embaixo e você tá se sentindo fraco, você tá se sentindo sem forças, chama a Mariazinha, como eu falei no vídeo de ontem, chama a criança, chama o erê, para trabalhar com a energia da alegria, da leveza, da diversão, acenda uma velinha, né? Você pode pegar uma vela branca. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Você pode pegar uma vela branca e mantar ela. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou acender uma vela para Mariazinha aqui com vocês para mostrar. Porque, gente, é um absurdo. O que aconteceu? Eu incorporei a Mariazinha ontem. Aí ela conversou com meu marido. Ela falou algumas coisas pro meu marido. Bem preocupantes, assim. E aí, depois do que ela falou pro meu marido, eu fiquei me perguntando o seguinte: o que eu faço pra mim dormir melhor? Porque eu tenho certeza que tem muitos de vocês aí que são espiritualistas, que estão conectados com a sua espiritualidade, mas que muitas vezes vocês, na hora de dormir, na hora de ir pro astral, a gente acaba ficando muitas vezes desprotegido, né? E aí eu perguntei pra Mariazinha ontem o que eu deveria fazer pra mim dormir melhor. Porque eu tenho toda a minha ritualística ali, né, antes do sono, ó, eu vou mostrar aqui a vela pra vocês. Pega uma velinha branca mesmo e manta ela num rosinha bebê. Tipo dessa cor aqui, ó, um rosinha assim. Então você vai fazer o quê? Você pega essa vela e você fecha os olhos e você visualiza essa vela como se ela fosse rosinha ou azul, né, se caso for menino, um azul bebê. E aí pronto, a vela tá imantada já pra Mariazinha ou pro seu erê. E aí só acende e oferece pra ela, entendeu? Com uma vela, ela é capaz de fazer milagres na vida de vocês. Porque o que acontece? Eu tenho um obsessor de uma vida passada que não está encarnado, né? Que eu não conheço ele nessa vida, mas que ele tem ligação comigo de uma vida passada. Mais especificamente de Lemúria, né? Já acessei muito nos registros acásticos minha vida sobre Lemúria e eu sei que eu fui nesta vida um mago trevoso, né? Uma maga negra, vamos dizer assim, uma feiticeira que se desviou do caminho da luz para as trevas. Então nessa vida eu vim para trabalhar tudo que é limpeza energética. Então eu limpo ambientes, eu limpo o meu corpo, eu consigo limpar a aura das pessoas, eu consigo limpar a energia das pessoas, só que eu não faço nenhum tipo de trabalho espiritual. Porque muita gente associa tarólogo com macumbeiro, no sentido de fazer macumba de despacho nas esquinas, matar galinha, gente. Por mais que eu tenha morado no interior, né, a família da minha mãe era do interior, a minha mãe matava galinha pra gente comer. Às vezes, né, tipo, carneava porco e coisa e tal. Eu posso erguer minha mão aqui e dizer, eu nunca matei uma galinha na minha vida. Eu nunca derramei o sangue de um passarinho na minha vida, eu nunca matei. Olha, se eu matei uma borboleta ou uma formiga, foi por acidente ou porque a formiga tava me picando. E as abelhas, né? Já tomei picada de abelha porque a abelha vem e te pica e ela morre. Mas assim, ó, eu levanto a minha mão e digo, em voz alta, em alto e bom tom, eu nunca sacrifiquei um bicho, eu nunca matei uma galinha. Tá aqui a área deitada atrás de mim. Eu nunca teria coragem de matar um bicho pra prejudicar outra pessoa. E aí as coisas que eu recebo, as informações que eu recebo da espiritualidade,
são absurdas, assim, no sentido de como as pessoas fazem maldade por inveja, por gostar da maldade, gostar, assim, tipo, eu vou prejudicar o teu trabalho porque é divertido pra mim. Eu fico pasma. Claro, tem toda aquela demanda mental, né? Tem toda a inveja, a demanda mental que vem quando alguém vê uma foto sua no Instagram e você tá feliz, quando você posta um vídeo. As pessoas, elas têm essa coisa ainda da competitividade, não conseguem compreender que todos podem ficar bem. Que o trabalho de um desperto no planeta é a elevação do coletivo, não é eu ficar rica, milionária, sozinha, prosperar, ter uma vida abundante e vocês que se lasquem. O trabalho do desperto no planeta é que todas as pessoas vivam bem. Então, qual é o meu intuito? O meu intuito é que você durma bem, o intuito é que você viva sem ansiedade, o intuito é que você desprograme as crenças limitantes que bloqueiam sua vida, sua felicidade, que você possa se relacionar sem medo, que você possa amar sem medo. Esse é o meu intuito. Meu intuito não é prejudicar a vida de ninguém. Inclusive, hoje, a única pessoa que eu tenho contato é meu marido, eu não tenho contato com ninguém. Entendeu? Por quê? Porque eu tô muito focada na minha evolução espiritual, né? A gente tá aí vivendo num mundo de pandemia. A gente sabe que muita gente foi exilada. A gente sabe que esse mundo é um planeta de provas e expiações que tá passando por uma ascensão planetária coletiva e que muita gente tá saindo daqui e não vai ter chance de retorno. Eu não tenho medo do inferno porque, como diz a Mariazinha, eu já estive lá, Padilha já me tirou de lá. Eu já estive no inferno em vida. Então, assim, Nossa Senhora Aparecida já me salvou muitas vezes quando eu era uma suicida. Mas ela também me fez compreender que muitas das decisões que eu tomava não era por minha escolha, e sim porque eu era arrastada por uma força sistêmica da qual eu venho tentando elevar. Para vocês terem uma ideia, né, se eu tenho permissão aqui para falar um pouco do meu propósito na Terra, dentro da minha família, porque o meu propósito na Terra são vários, né? Todos nós temos o propósito de ser feliz, temos o propósito de melhorar como pessoa, fazer o bem sem olhar a quem, amar ao próximo como a ti mesmo, mas também cada um de nós nasceu dentro da própria família, nasceu na cidade onde você nasceu, no país onde você nasceu com um propósito. Então eu sei que eu nasci no Brasil, né? Onde São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora Aparecida são os padroeiros, né? São quem protegem junto com São Germain. A gente está entrando na era de Aquário. São os padroeiros do Brasil. O Brasil é um país muito rico de espiritualidade, de prosperidade, de natureza. O Brasil é a pátria do futuro que vai acolher muitos povos. E nós que nascemos no Brasil, a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, né? Tem muitos brasileiros aí que fogem para outros lugares do mundo, fogem para a Europa, fogem para outros lugares e não valorizam o país que tem. Eu gostaria, eu tenho o sonho de um dia conhecer o mundo todo, mas eu também tenho orgulho de ter nascido brasileira, de ter nascido nessa pátria, né, de ter sangue indígena. Por quê? Porque eu nasci com um propósito aqui. Para honrar com os meus karmas, com as minhas dívidas passadas, com o todo, com Deus. Eu nasci na família que eu nasci na cidade que eu nasci na situação que eu nasci, para que eu pudesse me desenvolver e fazer o trabalho que eu faço hoje. E muitas vezes o meu trabalho ele nem está sendo mais atender. O meu trabalho está sendo manter a minha frequência elevada, manter a frequência do meu relacionamento elevada, para que, mantendo a frequência do meu relacionamento, ou da minha saúde, ou da minha prosperidade elevada, eu consigo também elevar meu clã, né? Porque olha que interessante, eu nasci numa família onde a minha avó materna teve 11 filhos. 11 filhos. E vocês sabem que pelo estudo, né, egípcio, uma mulher, quando ela tem um filho homem, é porque ela precisa desenvolver o amor. E uma mulher, quando tem filhas mulheres, é porque ela precisa amadurecer. Então imagina uma mulher que teve 11 filhos. O quanto essa mulher precisou desenvolver o amor e amadurecer e ela não conseguiu. Eu tenho plena consciência de que essa pessoa desencarnou e ela não conseguiu. E que essa pessoa, ela segurava toda a prosperidade da família. São hoje uns 38 netos ou mais, fora os bisnetos. Imagina essa avó retendo toda a prosperidade da família. Então, eu sou a folhinha da árvore, a folhinha lá pega uma árvore, eu sou a folhinha da árvore que nasceu para trabalhar a prosperidade desde as raízes, lá dos meus bisavós, dos meus ancestrais, da tataravó da minha avó com a constelação familiar, transmutar um processo de depressão profunda,
que só quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu já tive quadros de depressão profunda, de cair na cama e dormir quase 24 horas, não conseguir sair da cama, porque era sistêmico, gente. A minha vontade de viver era muito grande, a minha vontade de ir pro mundo, de desbravar a vida era muito grande, mas a força sistêmica era tão forte que às vezes eu não tinha força para sair da minha cama. Mesmo nesse canal, muitas vezes, o máximo que eu fiz no meu dia foi sair da minha cama, levantar, gravar um vídeo de meia hora, 1 hora pra vocês e voltar pra cama. Porque era tudo que eu conseguia entregar num dia. Então hoje eu tô melhor. Hoje eu tenho mais saúde, hoje eu tenho um parceiro, hoje eu tô mais feliz, hoje eu tenho mais prosperidade. Só que não foi de graça. As pessoas, elas me julgam muito, inclusive da minha família. Inclusive as pessoas que eu venho trabalhando sistemicamente para auxiliar elas também. Elas me pregam na parede como se eu fosse Jesus Cristo e eu estivesse cometendo um crime. Porque eu me afastei. Mas eu me afastei justamente pelo bem da minha sanidade mental. Porque eles estão lá nos dogmas, nas crenças, nos tabus, nos padrões limitantes. E aí eu tenho duas situações que pioram um pouco mais a minha vida. A primeira é que a força do pai, né, que na vida, para ser próspero, a gente tem que tomar a força do pai. E aí, para piorar a minha situação, meu pai era um viciado em crack, era um psicopata, narcisista, que cometeu todos os crimes que podia cometer, viveu da forma mais errada que podia cometer e ainda por pior, ele desencarnou e ele virou meu obsessor. Então, além de eu ter todo o meu trabalho para fazer com a minha família, com a minha saúde, com a minha própria vida, dentro do meu relacionamento, eu ainda tenho que lidar com meu pai me obsediando, depois de desencarnado, e eu ainda tenho que lidar com essa avó que desencarnou e também vem me obsediar porque ela tem um monte de pacto, contrato que eu preciso quebrar e ela não quer deixar eu quebrar. Então, assim, vocês acham que é fácil? Não é. Não é fácil. Então, vocês acham que eu tenho tempo para perder fazendo macumba para alguém? Vocês acham que eu tenho tempo para perder desejando mal para alguém? Se o máximo que eu tô tentando fazer no meu dia é dormir bem, me alimentar bem, conseguir manter um nível de saúde mental estável. E eu só consigo hoje graças a Mariazinha, graças a Maria Padilha, graças a Oxum e Iemanjá. Iemanjá me tirou de lugares, Iemanjá me resgatou de lugares emocionais, de outras dimensionalidades que eu nem tenho permissão para falar em aberto aqui. São coisas que se eu tentasse explicar para vocês como é que é a jornada dentro, não tem como, é você que tem que viver a tua jornada interna. Eu também não tenho que dar satisfação do que acontece dentro de mim, no meu submundo, vamos dizer assim. Mas eu sei de onde a espiritualidade me tirou. É por isso que eu sou tão devota. É por isso que eu sou tão devota a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo um dia se manifestou para mim através da consciência crística, não através de uma pessoa. Eu acessei um espaço na meditação que era um lugar, um portal de consciência crística e Jesus me falou assim, que eu teria permissão para ficar no planeta e continuar meu trabalho, porque quando eu tinha 7 anos, antes de eu completar 8 anos, uma vez, eu fiz uma oração para ele e eu disse, Jesus, eu te entrego a minha vida. Pronto, só fala isso. Eu tinha 7 anos. E foi através desse portal que eu não lembrava. Eu adulta, eu não lembrava. Eu sinceramente não lembrava. E foi através desse portal que eu recebi essa informação. Que com 7 anos de idade, um pouco antes de eu completar 8 anos de idade, eu mentalizei. Eu fiz um pensamento elevado, direcionado a Jesus Cristo. E eu disse, Jesus, eu te entrego a minha vida. Só isso. Então, assim, o nome do canal é A Bruxa Branca Tarô. Mas vocês sabem qual é o meu conceito de bruxaria? É contato com a natureza, é contato com as deusas, é contato com a mãe divina. A imperatriz, a suprema mãe, aquela mãe que ama verdadeiramente seus filhos. O arquétipo da mãe. Não as mães que abandonam os filhos, que dão os filhos, que vendem os filhos. Isso daí não é mãe pra mim. Eu tô falando das mães que acolhem, das mães que nutrem, das mães que amam incondicionalmente. Sem pedir nada em troca. E aí eu venho de uma geração, de uma família criada no interior com muito paradigma, com muita crença limitante, com aquele conceito muito forte de tem que respeitar os mais velhos, independente de quem for os mais velhos, independente se forem pessoas abusivas, pessoas narcisistas, pessoas agressoras, tem que respeitar os mais velhos. Discordo. Sou formada em constelação familiar, não um, mas 3 cursos diferentes hoje. Formada em constelação familiar pelo Centro de Mediadores e formada em 2 cursos de constelação familiar pela plataforma do IBRAF.
Faça constelação na água, faça constelação com pessoas, faça constelação presencial, o tipo de constelação que você quiser fazer, a gente tá fazendo. Mas eu não fiz por você esse curso, eu fiz por mim. Porque eu percebi que eu precisava lidar com um monte de situações, inclusive uma depressão profunda que era sistêmica e não era minha. E quem me apresentou a constelação familiar foi Nossa Senhora Aparecida. Foi através dela que eu descobri a constelação familiar, não foi através de nenhuma pessoa física encarnada na matéria. Todas as terapias que chegaram até mim foi com o propósito de que eu precisava para minha evolução. E me foi dito pela espiritualidade que a partir da minha evolução eu poderia aplicar essas terapias na vida de outras pessoas. É claro, aqueles que escolhem. Aqueles que escolhem evoluir porque você tem livre-arbítrio. Ninguém te obriga a nada nesse planeta. Você pode ficar na escuridão o tempo que você quiser, milênios, séculos. Você pode ir para a luz agora. É uma escolha. Eu escolho conectar com a luz agora. Então vamos lá. Para você que escolhe conectar com a luz agora, eu vou te ensinar algumas coisas básicas, fáceis, que você não precisa gastar dinheiro nenhum para você ficar bem. Porque eu sou devota de Arcanjo Miguel, eu já fiz por muitos anos oração de Arcanjo Miguel de 21 dias, todas as orações que tem dos mestres ascensionados no YouTube eu já fiz, a oração de 21 dias da chama violeta, eu medito muito, eu pratico muitas práticas, muitas, reiki, cura multidimensional arcturiana, cura multidimensional siriana, e ultimamente, nos próximos dias, quem tem me ajudado muito são os arcturianos, porque os arcturianos eles me acolheram muito antes de eu saber que existia arcturianos, de eu saber que existia Pleiades, muito antes de eu me conectar com a ayahuasca. Os arcturianos se conectaram comigo numa festa de carnaval e eles disseram que iam me salvar porque eu tava numa missão suicida naquele momento. Então assim, isso são coisas que ninguém sabe. Meus amigos da época mais ou menos, porque a gente tentou entender o que estava acontecendo e logo depois eu fui direcionada para ayahuasca e dali do ayahuasca tudo mudou na minha vida. Então assim, como é que você pode julgar alguém que você nem sabe os karmas dessa pessoa, as dores que essa pessoa enfrenta, as dificuldades? Você só vê a parte bonitinha, você só vê a pessoa maquiada na internet, cabelinho arrumado, bem vestida, e aí você entra no julgamento com a pessoa, você não faz ideia dos infernos que a pessoa já passou, dos infernos que as pessoas já saíram. Eu já fui viciada em drogas também. E hoje eu tenho consciência de que o meu vício não era porque eu queria ser uma viciada. O meu pai, ele se tornou meu obsessor assim que ele desencarnou. Ele acabou com o meu primeiro casamento, ele tentou acabar com o meu segundo casamento. E ele usou e abusou do meu corpo da forma que ele queria. Usou e abusou do meu corpo com 8 anos de idade através de um abuso sexual e continuou usando e abusando depois que desencarnou, porque na cabeça de psicopata dele, eu sou propriedade dele. E aí, gente, é muito complicado. Como é que tu vai honrar pai e mãe quando teus pais são os psicopatas? Como é que tu vai respeitar pai e mãe quando os teus pais não têm um pingo de respeito por você, abusam, violam do teu corpo, te agridem fisicamente, psicologicamente, verbalmente? Como é que você vai ter um pingo de consideração por esse tipo de pessoa? Se você quer sair de um lugar tóxico, de um espaço tóxico, de uma vida tóxica, claro, primeiro você vai ter que olhar pro teu próprio umbigo. É óbvio que eu fui criada por 2 pais narcisistas e que eu também precisei olhar pra dentro de mim e reconhecer meus traços narcisísticos. E eles estão ali. Eu posso ser uma narcisista com qualquer pessoa, mas eu escolho não ser. Eu escolho agir pelo bem. Eu escolho fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Eu escolho não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Hoje, não significa que lá no passado, quando eu era uma drogada viciada, que eu não queria nada, só queria morrer, porque a minha meta era suicida, né? Só queria morrer. Então, assim, a dor era tão grande que eu não via propósito pra minha vida. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu tinha 22, 23 anos. Eu trabalhava pra sobreviver, pra pagar aluguel e mal comprava comida. Eu passava 3, 4 dias de festa virada usando droga. E eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. E depois que os arcturianos entraram na minha vida, a minha vida mudou. Eu cortei laços com todos os amigos que eu tinha na época. Eu mudei de casa, eu arrumei um trabalho numa multinacional, eu fui fazer faculdade, a minha vida se transformou. E ali começou o meu desenvolvimento espiritual. Sozinha. Entendeu? Eu não tenho mais contato com nenhuma dessas pessoas do meu passado. Porque eu tenho consciência que essas pessoas, elas representam a minha versão antiga, a versão que eu não quero mais ser. Assim como a minha família representa o meu passado, a minha versão limitada, que eu também não quero mais ser. Eu quero que eles saiam de lá. Mas para eles saírem de lá, eu preciso avançar. Eu preciso puxar todo mundo junto.
E isso é a nível de DNA. Isso é a nível celular. Isso é a nível que não sou eu que trabalho, são os arcturianos lá na 12ª dimensão. O meu DNA já foi ativado e transmutado várias vezes nessa vida. E só tem uma taróloga falando sobre isso no YouTube inteiro, que é a Nádia. Eu não vou lembrar agora de todos os canais da Nádia, mas é o Caminho na Espiritualidade 1111, eu acho. E o outro, eu não vou lembrar, mas é a Nádia. A Nádia tem uns 3 canais no YouTube e ela tem a espiritualidade apoiando ela ali. Ela tá botando a boca no mundo e falando o que precisa ser falado. É a única taróloga que eu estou respeitando no momento, porque eu tenho assistido, como eu assistia antes, eu seguia todos os tarólogos antes. E eu batia a palma pra todo mundo. E hoje eu não bato mais palma pra ninguém, porque eu vejo que é só título de A que vende, é só leitura comercial sobre amor que espera ir sentado o seu amor voltar, que ele não vai voltar. Só fica na espera e não age. Isso não é escolha. Ficar esperando alguém vir salvar você não é escolha. Isso aí é prisão. Então hoje eu não sou mais a Patrícia que começou aquele canal, a mal amada, a traída, a ferida, a que não acreditava mais nos homens. Eu não sou mais aquela pessoa, a Patrícia. Hoje eu sou uma pessoa casada, feliz. Eu encontrei a pessoa, eu demorei pra encontrar. Eu tive que dizer não pra muitos relacionamentos que não estavam ali entregando o que eu desejava. Eu sofri muito por muita gente que me abandonou, que me rejeitou, pra curar os meus padrões de rejeição e de abandono dos pais. Tudo faz parte do processo. Mas hoje eu sou casada e sou muito feliz. Feliz e grata pelo relacionamento que eu tenho, pelo relacionamento que a gente constrói todos os dias. Então hoje eu falo pra você de um espaço de quem acredita no amor, de quem acredita na reciprocidade, de quem curou o passado, das traições. Eu fui muito traída nessa vida, em vidas passadas também. Mas é porque eu me traía, eu não me honrava. Eu tive que aprender a me respeitar e me honrar. E é só por isso que hoje eu tenho um parceiro do meu lado que me respeita e que entrega na mesma proporção aquilo que eu entrego pra ele. E que também busca a espiritualidade, que também busca ser a melhor versão que ele pode ser. Então hoje eu te falo de um espaço de que é possível sim você encontrar o amor dos seus sonhos, você viver a vida que você tanto sonha, mas para isso você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que se desconstruir e se construir de novo quantas vezes for necessário. Você vai ter que limpar tudo, todo o lixo, toda a mágoa. Você vai ter que quebrar o orgulho e perdoar todas as pessoas. E isso não significa voltar a conviver com quem te traiu, com quem te machucou. Mas significa que você vai ter que escolher conscientemente perdoar todas as pessoas que te machucaram. Todas as pessoas que agiram da forma que agiram, porque elas estavam fazendo o melhor que elas podiam. Não era o melhor pra você, mas eram os melhores que elas podiam ser. E elas estavam entregando aquilo que você estava aceitando merecer. Essa é a dura verdade que a gente bate, resiste pra aceitar. Você vive hoje a vida que você acredita que você merece. Se você é infeliz, se você não tem dinheiro, se você tá amargurada, se você tá doente, se você tá vivendo a vida que você acredita que você merece. E eu não tô dizendo que você acredita nisso de forma consciente. Você acredita nisso de forma inconsciente, através da tua infância. Então você vai ter que fazer 1 milhão de reprogramação mental. Você vai ter que curar seu DNA. Você não vai ter que curar o seu corpo. Também, o teu corpo é consequência, mas você vai ter que curar seu espírito. Você vai ter que curar sua alma. O negócio começa muito antes de chegar no corpo físico. É por isso que o reiki trabalha todos os corpos. É por isso que as terapias holísticas são o olo. Você tem um monte de corpo. Você tem corpo emocional, você tem corpo mental, você tem corpo espiritual, você tem corpo energético, você tem corpo físico. E aí você só quer tomar banho e escovar os dentes se você acha que tá tudo certo. Do jeito que o planeta tá hoje. Entendeu? Então, assim, a gente tá pós-carnaval, realmente, eu tô tendo bastante dificuldade pra dormir à noite, né? Até porque a energia planetária deu uma densificada aí, no carnaval o pessoal bebe muito e tal. Mas eu aprendi uma técnica, porque assim, de tempos em tempos, as técnicas que eu sei, elas não funcionam mais. Né? Quando aquilo fica muito fácil, quando pro meu mental fica muito fácil, parece que a técnica ela perde o efeito. Então eu tenho que ir sendo criativa e tá sempre criando novas técnicas, né? Mas uma coisa que funciona melhor que reiki, porque assim, o reiki você vai depender de um reikiano, o reiki você vai precisar pagar, o reiki você vai ter que buscar meios para aplicar o reiki. E eu aprendi nesses últimos anos, nesses últimos meses, que nada é mais forte do que o poder da palavra. Então assim, eu posso ter feito a oração do Arcanjo Miguel, sei lá, mais de 1000 vezes na minha vida.
Mas uma vez que eu decrete em voz alta e eu diga, eu rescindo agora todos os pactos, contratos, votos, acordos, dívidas, pactos ocultos, agendas secretas que eu tenha feito nessa, em outras vidas, vidas paralelas, dimensões passadas, realidades futuras, eu destruo e descrio agora. Assim é, está feito. Nada tem mais poder do que a tua palavra. É você que está decretando porque você tem a força do eu sou. Eu sou Deus em ação. Eu sou o todo. Deus não está lá sentado no trono dele me punindo. Deus está aqui respirando meus pulmões comigo. Tá aqui gravando esse vídeo comigo. Tá aqui me intuindo no que eu tenho que falar. Tá aqui experienciando a vida comigo. Então, assim, eu tenho esse poder. Eu tenho essa força de dizer, eu decreto que eu rescindo agora todos os pactos, votos, acordos. Eu decreto agora que meu eu superior blinde o meu corpo. Eu ativo agora o poder da chama violeta, transmutando toda dor em amor, toda sombra em luz. Você pode ser o alquimista da sua própria vida. É simples. Não existe frequência mais alta do que as cores. As cores são frequências altíssimas. Então, que dia você nasceu? Eu nasci no domingo. Eu já trago essa força do raio azul. É natural pra mim. Eu não sou uma mulher feminina, eu não sou uma mulher que gosta de mimimi. Eu sou prática, eu sou direta, eu sou espiritual, mas eu também sou racional. Eu sou uma pessoa muito prática na vida. Eu não gosto de mimimi. Entendeu? Então, isso tá alinhado com o quê? Com Ogum, o guerreiro. Com Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel não tem tempo pra ficar de mimimi. Ele tem mais coisa pra fazer, entendeu, gente? Então, assim, você tem que... Tem pessoas que são tão calmas, filhos de Oxalá, né? Essa pessoa calma, não perde paciência com nada. Ai, não sou eu. Eu fico irritada fácil, sou colérica, perco a paciência, me explodo, surto. E a raiva é meu combustível, entendeu? Então é a gente pegar aquilo que você olha como negativo e fazer você fluir na vida. Ai, eu nunca vou ser uma pessoa calma, sou uma pessoa raivosa. Tá bom, a raiva, ela é uma energia do primeiro chakra. Significa que o teu chakra básico está em desequilíbrio. Você pode transmutar essa raiva, você pode usar essa própria energia da raiva, do fogo, para subir a energia nos teus chakras. Gratidão, universo, pelos meus chakras equilibrados. O universo responde na hora. Na hora. Em vez de você ficar lá fazendo uma sessão de reiki de 1 hora, gratidão, universo, pelos meus chakras equilibrados. Gratidão, universo, pelos meus chakras equilibrados. O universo te responde na hora. Qualquer ser desta ou outra dimensão que está conectado, alinhado com os teus chakras, eles vão desconectar. Só que você tem que se manter firme na palavra, entendeu? Porque a tua mente, ela vai devagar. Você vai começar a fazer a repetição, é tipo um mantra, entendeu? Você vai ficar repetindo até você se sentir bem. Gratidão, universo, pelos meus chakras equilibrados. Gratidão, universo. Ah, e daí vai parecer assim, ai, não é verdadeiro. Continua. Aí tua mente vai devagar. Continua. Tua mente vai tentar te fazer pensar em pessoa. Volta pro foco. Teu comprometimento é foco. Gratidão, universo, pelos meus chakras equilibrados. Gratidão, universo, pelos meus chakras equilibrados. Gratidão, universo, pelos meus bates. Se sentir necessidade de tocar teu corpo, de botar a mão no peito. Gratidão, universo, pelos meus chakras equilibrados. Gratidão, universo, pelos meus chakras equilibrados. Gratidão, universo, pelos meus chakras equilibrados. Porque o patriarcado, ele quer que você acredite que você nasceu para sofrer, que você nasceu para ser pobre, humilhado. E, gente, Deus é dinheiro. Se você subir a tua frequência o mais alto que você conseguir, você vai começar a ver ondinhas que são ondas muito semelhantes com aqueles negócios que tem impresso na nota de dinheiro. E aí você vai entender que Deus é prosperidade. Deus é abundância. Deus é a chuva que cai em abundância. Deus é os rios que escorrem, o mar que é abundante. Entendeu? Deus está em todas as coisas porque tudo é energia. Então, se tudo é energia, isso aqui é Deus materializado. O café que eu tô tomando é Deus materializado. Só que existe polaridade negativa e polaridade positiva. Então você escolhe como um Deus em ação, como um ser que tem todo o potencial para ser incrível nessa vida. Escolher transmutar a energia, sair da vítima, sair da criança. Porque quem é que não tem força? Quem é que não tem, né, força para sair das situações? Quando você tá no ego. O ego que se sente pequenininho, que se sente um nada, que se sente um fracote.
Só que aí você chama teu eu superior, entendeu? Ah, eu tô sentindo aqui que eu não tenho força, eu não tô conseguindo. Somente o meu eu superior permanece aqui. Somente o meu eu superior permanece aqui. Somente o meu eu superior permanece aqui. Você tem o seu eu superior. Por que você vai ficar sofrendo aí no ego? Batendo com a cabeça na parede se você pode invocar agora o seu eu superior? Para que ele te mostre. O eu superior, ele é focado. Ele é o sagrado masculino curado. E todos nós temos o sagrado masculino curado e o sagrado feminino curado. Invoca agora. Use o poder da tua palavra, da tua boca, para invocar energias que te elevem. Você não precisa fazer macumba para ninguém. Você não precisa fazer ritual de prosperidade. Claro, se você sente que você gosta, faça. Mas Saint Germain trabalha a prosperidade. Como é que a gente... Saint Germain é a era do ouro, é a era da riqueza, para que todos sejam prósperos. Quem é Saint Germain? É um mestre ascensionado que vem, a era dele vem após Jesus. Estamos finalizando a era de Jesus Cristo e iniciando a era de Saint Germain. Então, assim, invoca essa energia do raio violeta. Eu sou luz, 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 luz violeta. Vocês sabem que as sombras, elas não aguentam a luz, porque elas se dissipam. Eles correm, entendeu? Então, se você sente que você está sendo obsediado, que tem espírito obsessor te assombrando e que esses espíritos eles estão te assombrando porque eles não estão escolhendo a luz, eu sou luz, 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 luz violeta. Eu sou a chama trina em ação. Eu sou luz violeta. Ó, eles fazem assim, ó. Eles somem na hora. Porque eles se decompõem na luz. Se os trevosos estão escolhendo as trevas, é porque eles não estão escolhendo a luz. Mas se eles estão acessando você, é porque você está abrindo as portais, para eles entrar. E como é que você muda isso? Assim, eu sou luz violeta. Eu sou o Miguel em ação. Eu invoco meu eu superior aqui agora. Eu transmuto tudo agora. Eu ativo aqui o poder do fogo espiritual, porque você é fogo, teu espírito é fogo. Você é terra, você é ar, você é fogo, você é água. Então aprenda a usar o teu corpo a favor da tua vida. Quem é que acolhe as águas? O teu corpo emocional? As mães d'água, Iemanjá, Oxum. Mas daí você tem preconceito com a Umbanda? Então, se você tem preconceito com a Umbanda, chama Arcanjo Rafael, chama a Mãe Maria, porque a Mãe Maria ela é aceita no cristianismo, né? E Iemanjá é a sincretização de Mãe Maria. Oxum é a sincretização de Nossa Senhora. Então, eu não acredito em Iemanjá e em Oxum, então chama Nossa Senhora e Mãe Maria. Quem é que não acredita em Mãe Maria? Maria, mãe de Jesus, você não acredita em Mãe Maria? Tudo bem, você pode até não acreditar em Oxum e em Iemanjá porque você tem preconceito religioso. Mas você acredita em Mãe Maria e Arcanjo Rafael? Eles trabalham as mesmas coisas. Inclusive, eles trabalham na saúde dos pets. Muito. Porque o seu pet, ele pega muita demanda que você nem sabe que estão mandando pra você. Às vezes eles ficam doentinhos, você acha que é alguma coisa física, leva pro pediatra, gasta um dinheirão, mas seu pet só tá te protegendo. Espiritualmente, porque eles são guardiões, né? Então, assim, gente, quer mudar a energia rápido, instantânea? Gratidão, universo, pelos meus chakras equilibrados. Eu sou Deus em ação. Eu escolho amor. E aí você pega essas coisas e você faz como mantra na tua vida, né? Os mantras, eles fazem a energia mudar rápido. Então, assim, eu tenho uma oração do Arcanjo Miguel, do Lucas Randim. Eu gosto muito dela, porque foi uma oração canalizada por ele. Ela é diferente da oração de 21 dias. E dele diz assim: eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui. Porque, gente, não existe nenhuma vibração mais elevada que o amor. Não existe. A vibração do amor é a vibração mais alta que tem. Então não importa o que você está passando hoje, qual é a situação que você está escolhendo hoje. Se você escolher colocar o amor, e você pode não saber se você sabe o que é o amor ou não, mas você pode escolher dizer: eu sou o seu amor que me protege aqui, porque o amor te protege. A pessoa que ama, ela anda pela vida protegida. A pessoa que escolhe ser o amor em movimento, a paz, ela anda na vida protegida. Porque os perigos, eles existem. Todas as dimensões estão aqui coexistindo. Eu não posso dizer assim, não existe. Existe, né? Às vezes os perigos estão dentro de casa, às vezes os perigos são a própria família. Então, assim, o perigo, ele é espiritual. O espírito, ele não tem barreira, né? O espírito, ele pode vir interferir no teu sono.
E aí entra a parte que eu falei pra vocês. Ontem eu cliquei sem querer no YouTube, eu tava indo dormir. E eu entrei na live de uma. Sem querer, né? Tipo, bateu o dedo assim e entrou. E eu entendi como uma sincronicidade. Achei que a Mariazinha. Porque eu tava fazendo umas perguntas pra Mariazinha, mentalmente. E daí eu achei que foi a Mariazinha que bateu meu dedo sem querer na live. Eu entrei na live de uma taróloga que eu respeitava muito até ontem. Até ontem eu respeitava muito ela. Ontem eu percebi que tem gente que. Não sei. Entendeu? Porque eu fiz uma. Era uma live aberta, era uma live sobre. Tire sua dúvida, era o título da live. E aí, eu, como taróloga, eu fui lá e coloquei: olha, tudo bem, eu sou taróloga, mas eu gostaria de uma opinião de uma pessoa que eu respeito, né? Você é uma taróloga que eu respeito, eu gostaria que você me desse uma dica pra mim dormir melhor. Simples assim, eu perguntei isso. Sabe o que ela me falou? Ah, vai fazer um curso. Aqui na live não é lugar pra mim te responder isso. Gente, eu tenho mais de 70 formações. Mais um curso? Eu tenho mais de 70 formações energéticas, espirituais e terapêuticas. Eu tenho que fazer mais um curso? E se a live, o título da live era Tire sua dúvida? Como é que era o título da live? Sei lá. Nem lembro mais o nome do título da live. Mas era alguma coisa assim, tipo, tire sua dúvida. Faça sua pergunta, tire sua dúvida. Mas aí tava respondendo sobre o quê? Ai, o amor vai voltar, ai, meu ex vai voltar, ai, não sei o quê. Aí esse tipo de pergunta responde. E esse tipo de pergunta vai fazer você crescer. Você tá esperando seu ex voltar, o seu ex que já te rejeitou, o seu ex que já chutou sua bunda. Você, em vez de estar se honrando, se respeitando, né, focando o teu tempo, tua energia em construir uma vida melhor pra você, você tá esperando seu ex voltar? Você tá se desrespeitando. E o tarólogo que tá respondendo esse tipo de pergunta, mas que se nega a responder pra um consulente como é que ele pode dormir melhor, mandar fazer um curso, pelo amor de Deus, gente. Aquilo ali me deu uma indignação que me fez voltar a querer gravar. Porque eu falei, cara, tá sendo um absurdo eu me manter calada sabendo tanta coisa que eu sei, eu tá impedindo minha voz de estar no mundo. Não, não vou mais continuar. Eu vou botar minha boca no mundo. Literalmente vou botar minha boca no mundo. Eu tenho um canal pra isso, eu não tenho outro, eu tenho vários, porque se derrubarem esse daqui eu tenho outros. Mas eu escolho botar minha boca no mundo, eu escolho ajudar você a dormir melhor, eu escolho ajudar você a sair da ansiedade, eu escolho ajudar você a viver uma vida com mais facilidade, alegria e glória. Tamo aí, formação em barras de Axis, né? Eu não posso correr as barras de Axis se você não mora perto de mim. Mas a gente pode fazer o Axis Coaching, que é uma ferramenta que a gente trabalha à distância. A gente pode fazer constelação familiar. A gente pode fazer trabalho com os arcturianos, levar você para a 12ª dimensão, trabalhar lá nas câmeras de cura as suas dores, para que você não sofra mais. E eles trabalham a longa distância. Mas eu também posso te ensinar, vocês estão vendo aqui, ó, esse simples movimento de colocar plantas no meu quarto, gente, já fez eu dormir muito melhor. Porque assim, eu moro em apartamento, então eu tenho vizinho em cima, eu tenho vizinho embaixo. As auras se encostam, entendeu? Às vezes de noite eu tô desconfortável, às vezes meus vizinhos chegam estressados, trabalho, cansado, e a minha aura fica encostando na deles. E eu fico incomodada. Quando eu morava em Porto Alegre, a mesma coisa. A minha vizinha de baixo, a minha aura encostava na dela. Ela era aquele tipo de pessoa que fazia churrasco todo domingo e cervejada e tal. E daí eu tava lá fazendo minhas orações, meus mantras, meus vídeos de tarô. E daí ela ia dormir, a minha aura encostava. Minha cama era exatamente em cima da dela. Nossa aura encostava. Eu sentia que ela se debatia no andar de baixo a madrugada inteira. Porque era a energia que não fechava a minha energia com a dela, entendeu? Então, às vezes, o lugar que você tá, você também não vai prosperar. Às vezes, o lugar que você tá não é pra você viver mais, já deu o que tinha que dar. Às vezes, o lugar onde você se encontra, você já não encontra mais oportunidade, a vida já não vai mais pra frente, entendeu? Às vezes, a gente tem que se mudar. Porque onde a gente nasceu, onde a gente se criou, é aquela mentalidade de quem você era quando era criança. Às vezes, você precisa ir pra um lugar novo, ter experiências novas, prosperar de longe, entendeu? Não é pra todo mundo. Tem gente que prospera que nem eu. Eu morei muitos anos perto do mar. Mas por que que eu fui levada, o universo me guiou a morar perto do mar? Porque eu tava com o meu corpo emocional destruído. E naquele momento eu fui acolhida por Iemanjá. E Iemanjá entrou muito forte na minha vida. Mesmo quando eu ainda tinha crença limitante sobre Umbanda, não acreditava em orixá, não acreditava em nada disso, Iemanjá já tinha me acolhido.
E Iemanjá se manifestava pra mim através de todas as pessoas que apareciam na minha vida, todo mundo era filho de Iemanjá. Entendeu? Como é que a espiritualidade trabalha? Eu nem acreditava nisso. Mas todas as pessoas que eu conhecia em Floripa eram filho de Iemanjá. E de Xangô, não vou esquecer. Era Iemanjá e Xangô. Muitos filhos de Iemanjá e Xangô cuidaram de mim, de me acolher na casa deles, de me dar comida, de me ouvir desabafar, de me ouvir chorar minhas pitangas. Então, assim, você reconhece a espiritualidade trabalhando na sua vida, às vezes através de um amigo, através de um colega de trabalho. Todos os trabalhos que eu tive foram importantes na minha vida. Porque através deles eu conheci pessoas que me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje. Então, passado essa fase, né, de limpeza emocional, muita limpeza emocional, que é a fase do Zaratustra, né, do camelo, que você tem que sair do camelo e voltar a ser criança. Aí veio toda essa história do tarô, e eu fui trabalhando todos os aspectos, trabalhei o paus, trabalhei a água, né, trabalhei a mente, você tem que ter domínio da tua mente. Se você não controlar a tua mente, você não controla nada. E hoje eu tô na fase do ouro. Hoje eu tô na fase do ouros do tarô. Hoje eu tô na fase de trabalhar crenças de escassez, prosperidade, né? A matéria, a vida material. De entender que a vida material é importante, viver bem na matéria é importante, cuidar do corpo, do teu veículo na matéria é importante. Porque antes eu tinha muita crença sobre dinheiro. Eu achava que espiritualidade e dinheiro eram coisas que não caminhavam juntas. Hoje eu já entendo que não. Então, o que acontece? Eu vim morar perto de Oxum. Eu vim morar perto de uma cidade que é Ametista do Sul, porque a Ametista do Sul é cheio de ametista, então é um lugar assim que as pedras ametistas elas ajudam muito a transmutar, né? A energia do planeta. Ó, imagina, uma cidade toda de pedra assim, ó, é maravilhosa. E eu também vim pra perto das cachoeiras, porque aqui é o território de Oxum. Antes eu tava no território de Iemanjá. Antes eu tava trabalhando minhas águas. Agora eu tô trabalhando minha prosperidade. E quem trabalha a prosperidade na sua vida é Oxum. Hoje eu tô trabalhando a energia do casamento, provavelmente em breve a da maternidade. Então, assim, é outra energia, entendeu? É outra vibe, é outro ritmo, é tudo diferente. Então você tem que entender qual é o lugar que você se encontra hoje. Você não pode sair se comparando com a trajetória do outro, com a caminhada do outro. Primeiro, quando você não conhece a vida do outro, você não sabe nada da intimidade do outro, você não sabe nada dos caminhos que o outro percorreu, mas você tá aí no lugar de julgar que no lugar dele você faria melhor. Adivinha o que acontece? A vida te coloca no lugar dele pra você fazer melhor. E aí, meu amigo, nessa hora que eu já tive muito nesse lugar por me julgar, porque no lugar do fulaninho eu fazia diferente. Ah, é? Então vai lá. Quando tu menos espera, a vida te colocou no lugar do fulaninho na mesma situação pra ver se você faz diferente ou não. É nessa hora que o bicho pega, entendeu? Então, assim, pra Deus não tem melhor ou pior. Pra Deus, tá todo mundo caminhando junto. E o que te fortalece a ter essas crenças, né? A música de rezo. Porque a música de rezo, ela vai trazer os arquétipos de cura, né? Vamos falar do Ali de Maria aí, que foi um grande catalisador de cura na minha vida. Hoje eu tô muito conectada com a energia dele. Com o canarinho branco. Eu esqueci de falar outra coisa. As rosas. As rosas, elas têm vibração muito alta. Então, se você sente que o teu quarto tá com uma vibração baixa, tem algum lugar do teu escritório, algum lugar que você quer elevar a vibração da tua casa, compra uma rosa da cor que você sentir e coloca. Essa aqui eu catei na rua ontem. Mas eu tenho uma outra ali no outro quarto que tá seca, já que eu comprei na floricultura. Coloca dentro de um vaso de água e coloca perto da tua cama, no teu escritório, no teu trabalho, no lugar que você sentir. Ou compre uma roseira mesmo. Mantenha essa roseira por perto, porque essa roseira vai ajudar você a trabalhar seu amor próprio, além de elevar a vibração no quarto, do ambiente que você está. Então, entende a bruxaria? A bruxaria é isso, ó. É a natureza trabalhando a teu favor. A bruxa branca é o quê? É as ervas, é o poder. A minha mãe me criou tomando chá, curando tudo com chá. Então, assim, desde criança eu sei pra que serve chá de boldo, chá de bergamota, chá de funcho, chá de não sei o quê, chá de pata de vaca, chá de dente de leão, chá disso, chá de hibisco, chá daquilo. Por quê? O poder da medicina. De onde é que ela traz esse conhecimento? Ancestral.
As ancestral tudo indígena. Às vezes você tem conhecimento aí que você nem sabe de onde é que você tem, entendeu? Mas você tem toda uma ancestralidade que tá ali disposta a te ajudar. E aí tem duas coisas. Tem ancestral de luz e tem ancestral de sombra. Porque tem ancestral que não quer que você prospere. E eles fazem de tudo pra te impedir. Mas tem os ancestral evoluído também. Que muitas vezes eles se manifestam através da sua pombagira. Sua pombagira é um ancestral seu. Seu guia espiritual é um ancestral seu. Seu caboclo, sua baiana, seu preto velho são seus ancestrais, que estão mais evoluídos que você. Então, quando você entende isso, você entende que a Umbanda é nada mais do que a sua família te ajudando, a família que já partiu, que já viveu aqui, mas que já estão mais evoluídos na frente que você. A Umbanda é isso, gente. É a natureza te ajudando, é a tua família, a tua própria família te ajudando. Só que eu aprendi que tem dois tipos de família. Tem os da luz e tem os da sombra. Tem uns que tentam travar teu caminho de tudo que é forma, porque aí você tem karma com eles também, né? Você tem história de outras vidas, você não sabe daí. Mas esse te atazando umas ideias. E tem os da luz. Então também é uma escolha sua conectar com a luz ou com a sombra. Entendeu? É isso. Mais alguma coisa? A vela tem muito poder. Mas acenda uma vela para você, pro seu anjo da guarda, para pedir um auxílio para a espiritualidade, uma luz. Jamais acenda uma vela para atrapalhar os caminhos de outra pessoa, porque você não tem direito. Eu não tenho direito de acender uma vela aqui para alguém. Eu não tenho direito de acender uma vela pro meu marido. Se o meu marido quiser acender uma vela e pedir para a espiritualidade, para algum guia, algum mentor, alguma coisa, ele tem o direito. Eu não tenho o direito de acender vela para ninguém. Eu não posso interferir no caminho do outro, porque isso gera karma para mim. Então, assim, não mexe no livre-arbítrio do outro. Todo mundo é Deus em ação, todo mundo tem a mesma capacidade, as mesmas 24 horas, e cada um escolhe fazer com as 24 horas o que quiser na vida. Então, assim, respeita o caminho do outro. Porque o outro, ele tem um propósito. Faça seu mapa astral. Toda pessoa no planeta tem um propósito. E às vezes os propósitos são muito diferentes. Entende? Então, assim, o primeiro passo é respeitar o outro. Respeitar que o outro tem um caminho, respeitar que o outro tem livre-arbítrio, respeitar que o outro tem escolha, que ele tem sonhos para viver. E às vezes o sonho do outro é muito diferente do seu. Entendeu? O sonho da maioria das pessoas é construir casa, ter carro, apartamento, bens materiais. O meu sonho é outro. E as pessoas, elas não entendem meu sonho. Então eu também não tenho que explicar para elas. Mas elas têm que respeitar o meu sonho. O meu sonho é outro. Entendeu? Muita gente sonha em ser mãe, não é meu sonho também. Meu sonho é outro. Já sou mãe da área, já tá ótimo. É difícil, né, gente? Eu penei bastante pra aprender muita coisa, porque às vezes a gente quer reconhecimento de quem não vai te dar reconhecimento. A gente quer plateia de quem não vai ser seu público. Entendeu? A gente quer que as pessoas acreditem na gente quando elas sequer acreditam nelas mesmas. E é difícil sair desses lugares. Mas a gente tem escolha. E a gente pode, juntos. Eu vou ajudar vocês a se tornarem mais conscientes. Eu vou voltar a fazer meu trabalho aqui. E isso é uma parceria minha com o Oxum, né? Nesse momento eu devo isso ao Oxum, né? Em agradecimento a tudo que o Oxum faz por mim, eu me comprometo a vir aqui entregar de graça, grátis, para vocês, técnicas e ajuda, né? Seja através do esclarecimento com as cartas do tarô, porque o tarô ele vai mostrar o que tá acontecendo na tua realidade. Mas a ideia aqui não é voltar para ex, não é voltar pro passado, a ideia aqui é prosperar, ser feliz, é dormir bem, é se libertar da ansiedade, das doenças, dos medos. É crescer, fazer essa criança crescer, virar o adulto que ela nasceu para ser, que assume responsabilidades e que escolhe viver os próprios sonhos. Tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo.